Boa noite, Zé. Como que tá o São Paulo para encarar o Inter no domingo? Fala, Michele, boa noite para você, boa noite para o Chico Lang, para o Marcelo Bondió, quer dizer, para o Marcelo Bacejo, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Bora falar do tricolaço. Caleri treinou hoje normalmente aqui no CCT da Barra Funda, tem tudo para ser titular nessa partida do próximo domingo às 4 da tarde, lá no Morumbi, jogo importante aí do Campeonato Brasileiro. O Caleri ontem, ele participou só de uma atividade ali com os preparadores físicos do São Paulo, mas hoje treinou normalmente. O Gabriel Neves também, que se recuperou aí de uma entorse que ele sofreu lá no jogo contra o Tolima, também deve ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. O Caleri, ele desfalcou o tricolor nas últimas 3 partidas, né, contra Ituano, contra Curitiba e também contra o Tolima, jogo válido aí pela Copa Sul-Americana, mas deve ficar à disposição e mais do que isso, deve ser titular nesse jogo contra o Internacional. O Caleri, que em 12 jogos aí nessa temporada marcou 4 gols, toca no Caleri que é gol, a torcida do São Paulo ama ele. Com isso o São Paulo deve ter aquela escalação tradicional aí, né, com o Rafael no gol, o Rai Ramos ou o Rafinha ali na lateral direita, o Arboleda, o Beraldo e o Caio ou o Patrick. Aí no meio fica aquela dúvida, né, Michele? Vai de Luan, vai de Pablo Maia, pode entrar o Gabriel Neves ali nesse meio, deve ter o Rodrigo Nestor como titular nessa partida. E lá na frente, Luciano, Caleri e o Marcos Paulo pode compor esse setor ofensivo também, ou o próprio Alisson. Então a gente vai ter aí todas essas informações, claro, no domingo, nessa partida entre São Paulo e Inter. Mais informação é que o Caleri deve ser titular e com ele o time melhora muito, né, Michele? Daqui a pouquinho eu volto pra gente continuar falando do tricolaço, porque o técnico Dorival Júnior vem testando muita gente nesse time. Tá certo ou não, Dorival? Agora eu devolvo pra vocês aí com mais do Bon Jovi pro Marcelo Bacejo. Tchau, Mi. Daqui a pouco eu volto. Valeu, Zé. Obrigada pelo apoio. Vai, Bacejo, começa você falando e aí do que você acha do Dorival, para depois o Chico. O Dorival, ele não tem muito tempo para trabalhar, né? Então ele acaba ficando refém do acaso, eu acho. O Dorival, desde que chegou, deu um treino com o elenco completo antes dos jogos. Vem lidando com uma lista extensa de desfalques. E para completar, o Caleri pegou dengue e desfalcou o São Paulo nas últimas 3 partidas. Agora volta contra o Internacional. É um retorno importantíssimo, né? Porque o Caleri é o artilheiro do São Paulo, às vezes fica um tempo sem marcar gols, mas é a grande referência. E além dos gols, ele agrega muito no jogo coletivo do São Paulo. O São Paulo que abusa muito, né, das bolas longas, da ligação direta para o Caleri segurar essa bola lá na frente. Então o Caleri, ele é importantíssimo para o São Paulo. E agora que ele volta, o São Paulo tem muito mais chances de não só fazer frente ao Internacional, como também engatar uma sequência de vitórias que o Dorival Júnior tá precisando. Né? O Dorival tá respirando aliviado, Chicão? Ainda não, né, amigo? Porque ele disse o Bacejo, ele tem razão. Seria precipitado falar que o Dorival tá estrela de brigadeiro. Não tá. Ele está armando o São Paulo. O que o Dorival está tendo é um pouco de sorte até, e conseguindo bons resultados. 2 vitórias, 2 empates, 4 jogos. Quer dizer, não tem aquela muita pressão, né, para que ele altere logo as coisas. Eu esperava que isso fosse acontecer, porque o Rogério Ceni tinha aquele negócio de ídolo. Não, eu vou fazer, eu não vou fazer, eu não quero água na piscina, eu quero cloro, eu quero isso, eu quero aquilo. Enfim, ele se julgava dono de São Paulo, né? Dono do CT, dono do Morumbi, dono dos camarotes, dono de tudo. Mas as coisas funcionavam também com ele. Funcionava mais ou menos, né? Vamos falar a verdade, que o Dorival, a coisa está encaixando mais. O Dorival não tem aquela... Ele não foi ídolo de São Paulo, foi ídolo do Palmeiras. Então, quer dizer, já tem aquela distância boa, né, de quem está lá só para trabalhar. Tá. Olha, hoje temos para o CCT da Barra Funda. Agora o José Paes vai explicar para nós como que o Dorival Júnior deve escalar o tricolor no domingo. Zé, tem Caleri? Muito provavelmente vai ter o Caleri, né, Michele? Como eu disse na minha primeira entrada, ele participou da atividade hoje aqui no CCT da Barra Funda. Aliás, aqui na Avenida Marquês de São Vicente, ó, o Marcinho Arcângelo vai mostrar para vocês. Tá tudo tranquilaço aqui na altura do número 2724, sexta-feira.
mas o trânsito fluindo bem, ninguém por aqui, nenhum torcedor aqui veio acompanhar nada aqui nos arredores do Centro de Treinamentos do São Paulo, até porque o treino por aqui hoje foi às 11 da manhã, então todo mundo já foi para suas respectivas residências. O técnico do Dorival Júnior já escalou o São Paulo, já comandou o São Paulo em 4 partidas nessa segunda passagem dele como técnico do Tricolor, contra o América Mineiro, Ituano, Curitiba e Tolima. E ele ainda não repetiu a escalação. Do jogo do América Mineiro para o jogo contra o Ituano, por exemplo, foram 5 mudanças. Depois do Ituano para o Curitiba, 4. Depois do Curitiba para o Tolima, 6. Então ele está mexendo muito, está rodando muito esse elenco, que é um elenco que não tem muitas peças, né? Que é um elenco um pouquinho mais enxuto aí, mas ele está tentando dar minutagem para todos os jogadores, para que todos estejam aí em condições de igualdade, até porque o Dorival, a gente sabe que quando ele escala um time titular, ele vai com esse time. Ele não fica ali fazendo muito rodízio, não. Claro, quando um cara está suspenso, está machucado, você tem que acabar trocando, mas o Dorival, ele gosta de ter um time titular. A gente ainda não sabe qual que vai ser esse time de fato do Dorival, porque, como eu disse, ele vem rodando bastante o elenco, e aí eu deixo a pergunta para vocês, se o Dorival, nesse início de trabalho aqui no São Paulo, se ele está certo em fazer esse tipo de rodízio aqui, para dar um pouquinho mais de minutagem, como dizem aí os especialistas da bola, para esses atletas do São Paulo. Devolvo para vocês aí, viu, Michele? Estou saindo de férias, 10 dias, volto daqui na outra, não sei se é nessa semana agora que vai entrar, na outra, vou curtir uns diazinhos aí lá no nosso glorioso Rio de Janeiro, né, Michele? Beijo para você e abraço para todo mundo. O Rio de Janeiro continua lindo. Vai lá, Zé, leva o Telzinho. Boas férias para você, meu querido. A gente vai ficar com saudade. E o São Paulo? Vamos, São Paulo? Olha, o Michele Basségio e telespectador, olha que gozado, né? Esse rodízio, quando o Rogério Ceni falava desse rodízio, ele parecia uma Madalena arrependida reclamando da vida, né? Reclamava, rodízio eu tenho que fazer, porque não sei o quê, os jogadores estão se machucando toda hora, e chorava as pitangas. O Dorival trouxe esses problemas médicos para dentro de São Paulo, dá entrevista coletiva, diz, olha, eu mudei o time e tal, dá 500 mil razões, jogo de cintura, né? Mas ele não reclama das contusões. Ele parou de jogar a torcida contra o departamento médico contra os jogadores. Você vê o que é a experiência. Coisa que o Rogério Ceni, apesar de ter conquistado títulos e ser um jovem treinador, muito bom, eu acho, ele vai ter que aprender. Até essa malemolência. Contamina o elenco, né? Contamina Os jogadores, esse tom de... O traquejo. Nós vamos ver daqui a pouco o Luxemburgo, a entrevista espetacular, não perca aí, hein? A entrevista do Luxemburgo hoje foi uma aula. Foi uma aula de futebol, uma aula de convivência humana. É um negócio espetacular. É isso que falta para os jovens treinadores, né? Agora tem que poupar, né? Porque são 9 jogos no mês de maio, é uma partida a cada 3 dias, 9 jogos em 30 dias, é uma sequência absurda. E com vários desfalques, sem tempo para treinar, tem que poupar mesmo, porque se não poupar, o elenco vai estourar. E se estourar, aí vai a competitividade do São Paulo, que já não é daquelas, né, competitividades de se ressaltar, ela vai ficar ainda pior. O que o Caleri teve aqui? Dengue. Perdeu 3 jogos porque contraiu dengue. Aliás, e o que aconteceu com o nosso editor, Fini? Ah, não era dengue, ainda bem, que bom. Fala. Não, é só dizer o seguinte, o Dorival, ele vem na linha dos treinadores mais marcantes do São Paulo, e inclusive o Cilinho. O Cilinho, uma vez, eu estava no Morumbi, ele deu um treino sem bola, cara. Você acredita uma coisa dessa? Como que é isso? Só posicional, né? Só posicionado. Então, você passava a bola um para o outro com a mão, e era só para posicionar os jogadores. É um negócio sensacional. Hoje em dia, a modalidade está aí, os caras não fazem mais isso. A gente nem pode ver o treino, né? Você está contando isso porque você viu o treino do Cilinho, né? Agora é o seguinte...